questão sobre o Linux. Acompanha lá então, ó. Os executáveis de comandos básicos do sistema, ali ficou sistema, tá, pessoal? Não se preocupem com isso, ó. Então, os executáveis de comandos básicos do sistema operacional Linux, esquece aquela repetição, estão presentes em que diretório? Letra A, /tmp, letra B, /boot, letra C, /etc, letra D, /lib e a letra E, /bin. E aí, pessoal, qual dessas opções é a correta para o local no Linux onde estão presentes os comandos básicos, os executáveis, os comandos básicos do sistema? Vamos ver então. Então vamos lá, pessoal, para a resolução dessa questãozinha, que é a nossa questão número 10 da aula de hoje, diz assim, vou passar passo a passo para vocês, vem comigo. Essa ideia de estudar os diretórios do Linux, ela é muito importante porque as provas de concurso gostam muito dos comandos do Linux, mas também gostam de pedir a principal funcionalidade de cada um dos diretórios Linux. Para quem não conhece muito Linux, eu faço um esforço da seguinte maneira para explicar. Tenta imaginar que os diretórios é como se fossem as pastas do Linux, certo? Tenta compreender o termo diretório como se fossem pastas. E aí cada diretório tem uma função bem específica. Por exemplo, o diretório /tmp citado ali na questão, esse é o diretório para armazenamento de arquivos temporários que são gerados pelos diversos programas usados dentro do Linux. Por isso, TMP, de temporário. Esse é um diretório. O outro diretório que a questão cita é o diretório /boot, B-O-O-T. O diretório /boot é um diretório para armazenar os arquivos que o Linux utiliza e precisa para a inicialização do sistema. Então, por isso que é chamado de /boot, porque boot significa inicialização. Então, esse é o diretório para armazenar os arquivos que o Linux utiliza para a inicialização do sistema. Existe também ali na questão o diretório /etc. Esse etc é um diretório para armazenar os arquivos de configuração do sistema. Então, o /etc, diretório que armazena arquivos de configuração que o Linux utiliza dentro do seu sistema. Existe também o diretório /lib ali na questão. Esse lib vem de library, que significa biblioteca. Então, o diretório /lib vem de library, que significa biblioteca. Por isso, ele é o diretório que armazena as bibliotecas de funções do sistema, que são compartilhadas pelos diversos programas. Como é que funciona isso? Quando um determinado programa precisa utilizar uma determinada função e um outro programa também utiliza aquela mesma função, é muito interessante no Linux armazenar essas funções que vão ser compartilhadas por vários programas dentro do diretório /lib, de library, dentro da biblioteca. Porque aí quando um programa precisa usar aquela função, ele busca essa função na biblioteca e utiliza. Quando um outro programa precisa usar aquela mesma função, também vai lá e busca na biblioteca e utiliza. Por isso que a gente diz que o diretório /lib, de library, são as bibliotecas, mas são bibliotecas de funções que os vários programas utilizam e compartilham entre si. Existe também o nosso diretório /bin, que a questão também citou. Esse diretório /bin é um dos mais importantes dentro do Linux, porque ele armazena os arquivos executáveis de comandos básicos do sistema. Observa comigo, eu vou entrar aqui no meu Linux, no diretório /bin, e olha só a listagem que eu fiz dos vários comandos básicos do sistema que existem dentro desse diretório. Aqui dentro desse diretório tem comando para remover arquivos, tem comando aqui para listar os arquivos, tem comando para copiar os arquivos, porque os comandos básicos que me permitem operar o Linux, os comandos básicos, os executáveis, os comandos básicos do sistema operacional Linux ficam armazenados dentro desse diretório /bin. Vou repetir, armazenar os arquivos executáveis dos comandos básicos do sistema. E aí tem comando básico para listar os arquivos, para remover arquivos, para copiar arquivos, para mover arquivos, para fazer de tudo um pouco dentro desse sistema operacional. Então aqui a resposta quando a questão pediu os executáveis de comandos básicos do sistema operacional Linux estão presentes em que diretório? Aí a resposta é /bin, que a gente encontra ali na letra E de Equador.
porque TMP é para os temporários, /boot é para inicialização, etc são os de configuração e o /lib de library são justamente aqueles arquivos das bibliotecas que armazenam funções que podem ser compartilhadas com vários programas. Por isso aqui matamos a charada da nossa letra E de Equador. Essa de fato ficou a resposta correta, né?